Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre maternidade, sobre paternalidade, é esse o termo, né? Parentalidade. Parentalidade! Eu sempre estrago esse termo, desde que estava grávida e comecei a descobrir que isso existia. Parentalidade. Mas tem tempo que a gente não fala disso por aqui, né, gente? É. E o vídeo de hoje foi inspirado em uma coisa que aconteceu uns dias atrás aí com a nossa família. Sim. Imagina que você tá numa praça, você. De repente, cara, me brota uma pessoa na sua frente. Não te perguntou nada. Simplesmente olhou pra você e falou, cara, vou filmar essa pessoa. Aconteceu isso, mas aconteceu isso com a Bia. Conta mais ou menos o que aconteceu, amor. Eu tava andando com a Bia numa rua fechada aqui em Belo Horizonte. Ela tava andando de skate, ela tava toda paramentada, toda cheia de equipamento de proteção e tal, e eu tava empurrando ela, pra ela pegar impulso e andar. Inclusive ela tava sentada nesse momento. Na hora que eu dei o empurrão pra ela tava um pouquinho mais pra frente, uma pessoa pegou o celular dela, o celular até acendeu a câmerazinha assim, a luzinha da lanterna, e começou a filmar ela, acompanhar ela com o celular gravando, ela passando por ele andando de skate. Aí eu cheguei pra essa pessoa e falei assim, amigo, essa aqui é minha filha, você não pode filmar ela. Eu gostaria que você apagasse isso aí que você fez com o celular. E a pessoa, ela ficou meio assustada assim. Ela chegou pra mim e falou assim, mas eu não fiz por mal. Eu falei, eu não quero saber se você fez por mal ou não fez. Eu só quero que você apague essa imagem do celular porque você gravou a minha filha, o senhor não pode fazer isso. E aí ele pegou o celular meio já estabanado assim e querendo apagar, né, a imagem. Ele até quis me mostrar a imagem, mas eu não quis saber, cara. Eu só queria que ele apagasse aquele momento e falou assim, não fica bravo comigo e tal. Eu falei, não quero brigar, não quero ficar bravo com você, só quero que você apague essa imagem, porque na minha cabeça era tão claro que ele não podia fazer aquilo, mas na dele não era. E aí, sabe, aconteceu meio que esse dilema, assim. E aí o Léo postou isso, né, no seu perfil. No meu perfil. Na verdade, eu falei de uma outra situação, de um cara no elevador, ficou fazendo 1000 perguntas pra Bia. A Bia foi ficando incomodada, ela inclusive entrou atrás de mim e eu não tive reação nessa hora. Mas o que aconteceu 2 semanas depois, que foi quando essa pessoa gravou ela andando de skate, eu sim reagi e fui falar com ele. Inclusive a minha postura não foi a melhor. Léo ficou bravo. Eu fiquei bravo, fiquei um pouco bravo. Eu recebi muitas respostas no Instagram de pessoas que falaram que passaram por situações parecidas e elas não responderam na hora, não tiveram iniciativa de responder, sabe? E quando eu cheguei aqui em casa e contei essas coisas pra Linda, assim, ela me deu respostas incríveis, cara. Então eu falei assim, amor, você é a pessoa que vai ensinar essas pessoas a terem uma resposta na ponta da língua, porque às vezes a gente fica sem reação mesmo, cara. O negócio é tão absurdo e tão repentino e acontece tão, assim, quando a gente não espera, que a gente fica meio sem reação, sabe? O que acontece? Depois que a gente vira pai, vira mãe, a gente começa a interagir com pessoas de maneiras diferentes, né? Porque, sei lá, uma coisa é você tá no elevador, a pessoa entra, fala bom dia, boa tarde, né? E fica por aí. Quando tem uma criança, um bebê ou uma criança pequena, como é o caso da Bia, as pessoas muitas vezes têm uma reação diferente. Então, ao invés de falar boa tarde, né, boa noite, as pessoas interagem com as crianças de uma maneira muito diferente. Acredito eu que na maior parte do tempo com a intenção de ser bacana, porque achou a criança engraçadinha, bonitinha, lembrou alguma criança que gosta e tal, mas muitas vezes de maneira desrespeitosa. E eu acho que a maioria das pessoas faz isso sem perceber, e quando a gente vira pai e mãe e que a gente começa a perceber, a gente até fica um pouco sem reação, porque primeiro que quando faziam isso com a gente quando a gente era criança, isso era considerado normal. E o pai que achava isso ruim era considerado fresco, né? Ou chato. Ou chato. E muitas vezes, até hoje, ainda tem gente que fala, ai, mas que frescura, por que não pode gravar a menina? Porque tava bonitinho. E outras vezes, porque a gente se sente tão invadido, né? E se sente tão mal pela nossa criança que a gente percebe que tá incomodado, desconfortável dentro daquela situação, que a gente não consegue reagir a isso. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, assim, vamos falar sobre respeitar crianças como cidadãos, né, que elas são cidadãs, né, mas que muitas vezes a nossa sociedade ignora isso ou esquece isso
e a gente vê as nossas crianças sendo tratadas de uma maneira que a gente não aceitaria se fosse qualquer outra camada da população, assim. Então, um exercício que eu já falei para o Léo algumas vezes é assim, se fosse tipo um adulto, um idoso, tendo essa necessidade, a gente ia falar que é frescura? Que é exagero? Então, por exemplo, você tá fazendo uma caminhada com a sua avó e aí alguém acha a sua avó uma senhora muito lindinha e começa a filmar a sua avó assim, sem perguntar nada, mete uma câmera. Você ia achar isso normal? Ou você ia achar isso esquisito? Gente, que isso? O cara tá filmando a minha avó, que coisa louca, minha avó não gosta de câmera. Entende? A mesma coisa, esse é um caso muito clássico, assim, né? Quando a criança tá tirando fralda, tem o treinamento da noite, né? Que tirar a fralda da noite é difícil e tal. E aí, uma das dicas que eles falam é: não dê água cerca de 1 hora antes da criança dormir. E aí a gente teve uma discussão sobre isso aqui em casa, porque eu falei assim, cara, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo não dar água 1 hora antes da criança dormir. Porque se fosse um idoso falando, eu tô com sede, me dá água, você fala, não, que vai fazer xixi na cama. Velho, a gente não nega água pra ninguém não, sabe? Eu achei um absurdo isso ser sugerido. E é uma coisa mó normal, em todos os lugares, assim, de desfraude, você lê isso. Então eu acho que a gente precisa fazer um exercício como sociedade, da gente lembrar que as crianças também têm direitos e que a gente deve respeitá-las, porque elas sentem as coisas, elas percebem as coisas. E eu acho que muitas das nossas vivências quando criança impactam a gente como adultos. Então, né, como pais e como aldeia, né, tem aquele ditado, né, que precisa de uma aldeia para criar uma criança, eu acho que é a nossa obrigação pensar sobre isso. Então, como você falou que a gente leva algumas coisas para a vida adulta, eu vou ler um comentário de uma pessoa que me mandou aqui uma mensagem de uma coisa que aconteceu com ela quando era criança e, enfim, ela estava na piscina, ela sofria de uma coisa que chama dermatite atrópica e aí ela lembra até hoje de um trauma que ela sofreu no clube. Era um exame que tinha que fazer, um exame médico para entrar na piscina do clube. A médica pediu para ela tirar a roupa, quis fazer fotos da dermatite dela. A justificativa que ela falou para a criança: nunca tinha visto uma DA tão feia no curso de medicina. Ela tinha 10 anos na época e minha mãe aguardava lá de fora do consultório. Nossa, mas que errado. Ela suspeitou da demora da avaliação e quando entrou no consultório, viu a médica apontando o celular para mim. A mãe dela ficou sem reação. Nossa, mas aí tem muitas coisas, né? Eu acho que a nossa principal função como adultos, sem ser pais, assim, mas como adultos em geral, primeiro, proteger as crianças. Isso né? E segundo, aí sim, cuidar para que elas, né, tenham tudo que precisam, não sei o quê. Gente, não existe criança com outro adulto, né, num espaço fechado. Não interessa se esse outro adulto é médico, né, como é o caso, um exame médico. Exame médico infantil é com o responsável do lado, com os pais, né, enfim, com a pessoa que vai levar a criança. Então, isso é o ponto 1, que para mim é muito claro, assim, a criança não fica em ambiente fechado com outro adulto. E segundo, que aí vale 2 coisas. Essa profissional é totalmente antiética, né? A gente não... Primeiro, as coisas que ela falou com a criança e tal. Mas será que essa médica falaria a mesma coisa para um adulto? Acho que não, acho que ela nem... Ela ignora... Tem razão. Ela ignora que a criança é uma pessoa, né? Tipo assim, nossa, não, porque eu nunca vi um trem tão feio. Ninguém ia falar isso, sei lá, tô examinando você. Não, porque eu nunca vi um negócio tão horroroso assim. Peraí que eu vou tirar uma foto. Tirar uma foto é fora de questão, falar isso é um absurdo. Examinar um exame clínico, sabe, sem a presença dos pais. E às vezes, sei lá, né, faz o exame e achou uma coisa muito séria, cara, chama a mãe no cantinho e fala, olha, eu acho que tá com uma reação muito alta, não sei o quê. Então, assim, isso aí sei lá, errado em vários níveis. Né? Assim. Essa próxima coisa que acontece, eu não vou nem ler nenhum em específico, mas acontece com várias pessoas e várias pessoas me falaram a mesma coisa. Que é um adulto passar a mão na cabeça de uma criança. Sensível esse, né? Encostar numa criança que você não conhece, eu acho várias coisas. Porque parto sempre desse princípio. Você não passaria a mão na cabeça de um adulto que você viu... Você nunca viu na vida. É verdade. Só que você acha Imagina, aquela pessoa fala, bonita... nossa, que lindo esse cara. Mas a gente olha, mas tem pessoas que fazem isso com crianças da maneira mais natural possível.
Principalmente crianças muito pequenininhas. É como se a criança fosse um cachorro, né? Ai, que gracinha! Posso passar? Às vezes nem pede pro pai, não. Já fala, que gracinha. Já começa a interagir com crianças sem perguntar se pode pro responsável, né? Simplesmente ignora o responsável. E sem perguntar pra criança também, né? Isso aconteceria com a Bia e o que você falaria? Cara, eu não sei nem se eu iria notar, porque assim, a gente, nós somos latinos, nós somos brasileiros. Na nossa cultura, o toque, ele é muito forte, né? A gente se abraça, se beija, a gente beija estranho, né? Você falando, prazer, você dá beijinho na pessoa. E isso é uma coisa que em muitos países isso não é comum. Então, acho que a gente estranha quando a pessoa não tá receptiva a isso, mas é uma questão super cultural, eu acho. E também de preferência pessoal. Tem gente que não gosta de ficar abraçando, beijando. Eu vi muita gente que depois da pandemia fala, eu acho ótimo, que aí as pessoas não chegam, não ficam abraçando, nem encostando. Mas com a criança, eu acho ainda mais delicado, porque primeiro, ela ainda tá aprendendo esses códigos sociais. E segundo, ela pode não querer te abraçar e te beijar. E aí entra muito uma questão eu ia entrar nisso também. Da nossa cultura, que é assim, pensa, pandemia, né? Tem 2 anos que não vê ninguém direito e tal, aí do nada chega uma pessoa da família, sei lá, como se fosse um primo, uma prima minha, que conheceu a criança muito pequena e chega aqui, vai lá dar um abraço na sua tia, dá um beijo na sua tia, ou mesmo você, tio, tia, conhecido. Cadê meu abraço? Cadê meu beijo? Eu sou contra, entendo que é cultural e que aqui a gente é muito acostumado com isso, mas o que isso passa, né? Que mensagem que isso ensina para a criança? Que se alguém exige toque, afeto, ela é obrigada a dar. E isso, quando a gente começa a estudar todas as questões de abuso que existem, a gente vê o quanto que isso pode ser problemático. Porque é óbvio, as pessoas em geral, elas realmente só querem um carinho, porque tem um carinho por aquela criança, viu nascer, tem um carinho pela família. Mas a gente não sabe. E tudo a criança aprende, né? A criança é esponja. É esponja, cara. Então, exatamente isso. Desde pequenininho, o que a gente ensina aqui em casa? Que só não precisa dar abraço e beijo em ninguém, só se quiser. Inclusive, nem na mamãe e no papai. E aí, a gente, várias vezes já aconteceu, da pessoa tá chegando e falando, cadê meu beijo? E eu virar e falar assim, você quer dar um beijo na tia? Se não quiser, não precisa. Aí a pessoa, tipo, cara, é mesmo. Não é por mal, aliás, muito pelo contrário, é um gesto de carinho. Mas eu preciso intervir e ensinar pra minha criança que a vontade dela é importante e ela precisa consentir para ser tocada, para ser abraçada. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante pra gente levar pra vida, assim. E a gente vê cada história tão horrorosa, né? Cara, olha, eu tô arrepiada só de imaginar. De abuso e tal, que eu acho que todo cuidado que a gente puder ter nesse sentido é melhor. Então, acho que vale a gente pensar nisso, sabe? Será que a criança tem mesmo que dar um abraço porque a pessoa gosta da criança? Será que a criança é obrigada a manifestar isso de maneira física? Eu acho que vale a gente questionar esses padrões sociais que a gente repete sem pensar. Sem pensar, né, cara? E sabe que é engraçado, mas você que me falou isso, cara, quando a Bia era pequenininha. E, cara, na hora que você me falou isso, putz, nossa, mas faz todo sentido, cara. Porque, sabe? É muito importante que a criança, ela tenha essa consciência, cara, e tenha principalmente poder de decidir as coisas sobre o próprio corpo dela, sabe? Não outras pessoas decidirem por ela. Eu acho isso, assim, muito importante. Tem uma pessoa aqui que comentou que o filho dela estava brincando na praça e aí tinham várias pombas na praça e ele começou a correr, a brincar com as pombas. Clássico, eu adorava fazer. Aí começou a correr e onde via a pomba corria. As pombas começaram a voar e tal. Chegou uma senhora, pegou a criança pelo braço. Que isso? E deu uma bronca no filho dela, falando que ele não poderia fazer isso. A vontade é de pegar a senhora pelo braço e fazer a mesma coisa, né? Porque se ela pode pegar na minha criança, eu posso pegar no braço dela. Assim, já uma vez eu postei um vídeo, eu acho que era da Matilda, correndo atrás de umas galinhas e eu morrendo de rir. Eu recebi mensagem das defensoras das galinhas falando, pô, coitado da galinha, a galinha não merece isso, não sei o quê. Então eu acredito que existam aí os defensores de pomba que vão achar um absurdo a criança fazer isso. Agora, é uma criança sendo criança. Eu acho o fim da picada alguém falar alguma coisa pro meu filho sem me falar antes. Principalmente se o meu filho não tá fazendo mal pra ninguém, nem pra ele mesmo. Porque eu acho, acontece, você tá lá num grupo de criança, né, sei lá, sua criança tá brincando com várias outras. Aí uma criança, sei lá,
vai fazer alguma coisa que pode ser que ela se machuque. Eu interfiro, eu falo, fulaninho, cuidado com isso, você pode se machucar. Porque eu vejo que né, pode ser perigoso para a criança e eu sou uma adulta que tô por ali. Às vezes a mãe tá mais distante, o responsável tá mais distante e tal. E outra coisa é uma criança também que pode ser que machuque outra. Então, sei lá, ela pega uma tesoura e sai correndo e tal. Sei lá, ela pega um pedaço de pau, por exemplo. E começa a brincar de espadinha, né? E tem, por exemplo, um prego nesse pedaço de pau. Aí eu tenho que falar, fulano, não pode brincar perto dos amigos, não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso é aceitável. A gente precisa zelar pela segurança da criança e pela segurança das outras crianças. Mas, obviamente, e o que eu faço quando isso acontece? Eu procuro o responsável e falo, fulano, aqui ó, porque acontece da pessoa tá distraída, principalmente se tem outra pessoa olhando, enfim. Mas fora isso, gente, quem sabe o que cada criança pode ou não pode fazer é pai e mãe. Exatamente. Eu acho um absurdo, isso é muito coisa de outra geração, né? Assim, o que será que ela fez? Ela fez alguma coisa? A pessoa que te mandou isso falou se ela fez alguma coisa? Não, ela ficou sem reação. Foi tão inesperado, ela não esperava isso. Aconteceu outro dia que a Bia, ela chegou e tava brincando no meio de outras crianças. As crianças começaram, sendo crianças, começaram a pegar a terra e julgar uma na outra. Coisa que eu poderia falar com a Bia para não fazer isso. Aí a Bia chegou para mim e falou assim, papai, aquelas crianças estão fazendo isso. Aí eu cheguei pra Bia e falei assim, ô filha, eu sou o seu papai, eu não sou o papai delas. Isso é uma coisa que a gente fala muito pra ela. Não posso fazer nada. Aí ela, tá bom, e voltou. Eu falo muito isso com a Bia. Filha, eu sou só a sua mãe. Quem tem que falar isso é a mamãe dele. Realmente, se a coisa estiver indo para um lado meio perigoso assim, procurar o responsável, porque né, o responsável é que tem que intervir em primeiro lugar. Mas eu falo, eu impeço que a coisa aconteça. Mas nesse caso a criança estava só todo mundo. A criança estava só fazendo bagunça, que é normal de criança fazer. Eu acho que em hipótese nenhuma ninguém pode segurar uma criança e dar uma bronca numa criança que não conhece. Essa aqui é clássico. Foi leve, mas algo bem comum. Falaram com a minha filhada bem na minha frente. Olha o seu namoradinho ali. Essa história de namoradinho... Primeiro que eu lembro de falarem isso quando eu era criança e eu odiava. Porque eu ficava sem graça. Eu ficava desconfortável. Por que vocês estão falando isso? Eu nem sabia o que era. Uma criança de 4 anos. E outra... Que, de novo, pensando agora, né, em tudo que a gente ensina para criança e na prevenção de abuso, segurança, etc., uma coisa que a gente tem como regra é que criança não namora. Criança não namora, então não tem essa de falar, olha seu namoradinho, eles vão namorar, olha que gracinha, não sei o quê. A criança precisa ter muito claro de que namorar é um comportamento aceitável para adultos. Criança não namora, então não existe isso de falar de namoradinho, não sei o quê, para a Bia. E a gente tá perto, eu falo na hora, eu falo, claro que não, né, fulano, criança não namora. Aí a pessoa fica tipo, é verdade. Mas eu não deixo passar, porque eu acho importante reforçar, sabe? Essa é absurda e é muito comum, cara. É muito comum. E as pessoas acham bonitinho, né? Às vezes as crianças são criadas, são amigos e tal, e isso pode até afetar a amizade das crianças, né? Se começar a ficar desconfortável para uma delas. Então vamos lá, esse aqui é muito clássico. Eu acho que esse exemplo ilustra vários outros. O pior pra mim foi ficar falando na frente da criança que achava que ele tinha algum problema e que deveria ir no psicólogo, porque não era possível ele ser tão calado e quieto e apegado somente aos pais assim. Eu não sei se você acha que a criança é planta. Eu acho que de vez em quando as pessoas têm esse comportamento, sabe assim? Tipo, pensa assim, que tá eu, Léo e a Bia. Aí a pessoa chega pra mim e pro Léo, ignora que a Bia tá ali. E a Bia? Tá animada pra mudar pra São Paulo? Ela não tá achando muito ruim, não, os avós? Sabe assim? Ela tá bem aqui? Você pode perguntar pra ela se você quiser. E nesse caso aqui é horrível, né? Porque a pessoa ainda fala que tem algum problema com a criança na frente da criança. Você imagina você falando isso, sei lá, tá você, seu amigo e seu, sei lá, marido. Você vira pro seu marido e fala assim, eu acho que tem alguma coisa errada com a fulana aqui. Ela tem algum problema? Acho que ela devia ir no psiquiatra, porque... É como se tivesse, tipo assim, dado um pause na vida.
Aí todo mundo fica parado. Aí você conversa com sua pessoa enquanto ela não tá escutando. Mas isso pra mim é um caso clássico de ignorar que a criança é uma pessoa. Exatamente. Sabe? A criança não é uma pessoa. Eu posso falar do que eu quiser dela, posso, enfim, meter o bedelho, posso falar o que eu quiser e ela não pode achar nada, porque ela é criança. Eu acho que esse é um comportamento muito clássico e muito errado. Muito errado. Me incomoda profundamente quando as pessoas agem dessa maneira, assim. E acontece muito. Muito. Você tem uma resposta pra isso? Cara, assim, primeiro que se a pessoa virasse e falasse isso da minha filha, né? Você não acha não que ela tem algum problema psicológico? Eu falei, não preocupa não, ela tem mãe. Quem é essa pessoa pra achar alguma coisa da minha filha? Assim, pra começar. Ah, mas vai que é parente. Mesma coisa. Mesma coisa. E terceiro, acho que desviar o assunto. Porque a pessoa pra falar isso, ela é muito enxerida, né? Então... eu desviaria o assunto. Nossa, eu acho que esse fulaninho tem algum problema, tá falando com a minha filha. Eu acho que você tem algum problema psicológico, não sei o quê. Eu acho que o caminho para essas pessoas é sempre o da zoação, sabe? De virar e falar, que isso, fulano? Agora você é psicólogo. E muda o assunto. Não tenho o que dizer, gente. Isso é totalmente fora de limite. E depois, acho importante falar isso também. Depois que algo assim acontece, eu faço questão de explicar pra Bia o que aconteceu. Ou lembrá-la, né, de alguma coisa. Então, sabe, tipo, filha, sabe aquilo que fulano falou? Você sabe que aquilo não é verdade, né? Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas sem saber do que elas estão dizendo. E a gente não precisa levar isso a sério, tá bom? Pode deixar que a mamãe preste atenção, sabe? Porque às vezes, mesmo a gente interferindo no momento, a criança fica com aquilo na cabeça. Fica bolada, fica com aquilo. E eu acho importante... Eu gosto muito de ter clareza nas coisas, sabe? Então, eu gosto muito de deixar as coisas sempre às claras. Sempre conversar, nunca deixar o negócio passar. Esse negócio de deixar passar, não acho que funciona. É receita pra dar ruim, né, cara? Então eu gosto de deixar sempre tudo muito esclarecido e acho que funciona bem, assim. Bom, gente, essas foram algumas das situações que a gente recebeu, aliás, que o Léo recebeu no Instagram dele, quando ele compartilhou um pouco sobre essa ideia, esse conceito, né, de que a gente deve repensar um pouco o papel da criança na nossa sociedade, que a criança é, sim, parte da sociedade, que a gente deve respeitá-las, né, como tal. E eu acho que esse é um tema que a gente deve discutir sempre, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo pode desconstruir um pouco, aprender um pouco. Então, se você tiver algo a dizer sobre isso, se você já presenciou uma situação parecida com essa que a gente tá falando, comenta aqui embaixo, fala pra gente. Já aconteceu com você alguma coisa parecida, conta aqui embaixo também. Exatamente. E se você conhece aí alguma família que você acha que pode aproveitar as coisas que a gente falou nesse vídeo, compartilhe também com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.